pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. E hoje vamos falar com a Amanda Neves. Ela está participando e conversando hoje de Campinas. Eu conheci a Amanda na Câmara Americana de Comércio em Campinas, em eventos empresariais. A Amanda tem mais de 20 anos de experiência em indústrias de tecnologia, farmacêutico e aparelhos médicos no Brasil, Dinamarca, China, França e Canadá. Eu já entrevistei a Amanda algumas vezes aqui no BBN Brasil Business Network, última vez como CEO da empresa startup Zantz, onde conversamos sobre logística e economia circular. Ela também colaborou comigo como conselheiro no BBN no modelo de café e networking que desenvolvi no ano passado. Amanda é uma pessoa e profissional única, um modelo de motivação e inspiração para muitas pessoas. E agora a Amanda é pré-candidata vereadora de Campinas. Só com isso, Amanda, seja bem-vindo novamente ao BBN Brasil Business Network. Oi, Tom, obrigada. E obrigada pela introdução. Fiquei lisonjeada. Não, mas é merecido. Vou ser sincero, Amanda. Poucas pessoas que eu conheço têm esse know-how e conhecimento global. E você desempenhou várias funções em vários países, chegou a morar em vários lugares. Isso é uma diferença que nem todo mundo tem. Tá? Então, e às vezes nem eu acredito que eu consegui fazer isso tudo em tão pouco tempo. Não, e sempre bem feito, né? E não foi como... O seu negócio não era turismo, o seu negócio era negócio, né? Então, verdade, isso que eu acho verdade. admirável. Então, eu que moro fora do meu país, eu sei o que é morar fora de país, né? Agora, eu queria que você compartilhasse com nossos ouvintes, porque você teve uma experiência global, você morou em vários países e participou e viu em governos de países que mulheres, né, têm uma outra posição no parte de engajamento político, no parte de governo, né, nesses países onde você morou e visitou. E o fato que recentemente na pandemia a gente vê que países com governantes femininas aparentemente têm apresentado resultados melhores e mais rápidos frente à administração da crise. Então, isso é inegável que é típico de mulher. Tá? Então, para nós, quais as razões que levou você a entrar na política? Bom, o que me fez entrar na política foi o cansaço de ver as coisas indo para uma direção que eu não achava que era de direção correta. Então eu decidi eu mesma arregaçar as mangas e tentar contribuir para ir para a direção que eu achava que é correta, que é a direção de educação, desenvolvimento socioeconômico e com uma sociedade mais igualitária. E eu via que a gente estava indo para o oposto e eu resolvi falar, não, meu plano quando eu voltei para o Brasil era esperar mais ou menos uns 10, 15 anos, né? E daí eu entrar para a política. Mas o Renova BR apareceu na minha vida mais cedo que isso e me deu a motivação e a coragem de arregaçar as mangas agora, não esperar o tempo que eu achava, e me deu capital político, não capital político, né, porque isso tem uma outra definição, mas me deu as informações técnicas necessárias para fazer uma boa gestão, eu diria. O Renova foi fundamental para isso. Bom, você é uma gestora, então, no parte de gestão, você conhece muito do lado corporativo, empresarial. E muitas vezes, eu vou dizer eu pessoalmente, quando você olha para a parte de governos,
a gente sente falta disso, né? Algumas características que são da área empresarial, tá? Quando se fala da liderança, se fala da parte da organização, se fala de governança, né? Isso a gente sente uma carência. Eu não estou falando todo o Brasil, isso é meio no mundo hoje, tá? E voltando ao ponto, pega países como Nova Zelândia, que acho que é um modelo da pandemia, que tem uma atuação forte de uma mulher, tá? E outros países que seguiram esse exemplo, que conseguiram, tá? Nos maiores traumas, acho que da humanidade conhece, consegue realmente se impor, ter uma disciplina, impor uma governança, disciplina para os cidadãos, e chega a sucesso. Então, isso pode ser pandemia, mas isso pode ser asfaltar a rua, isso pode ser saneamento básico, isso pode ser qualquer coisa. Sim, eu vejo o poder público, né, a administração pública, ela difere da administração privada em vários aspectos. Mas um aspecto eu vejo bem comum nos dois, que é a eficiência. A eficiência do trabalho feito, ou seja, você gastar menos energia possível para um maior resultado, isso faz parte tanto do poder público quanto do privado. E isso, com certeza, nós temos que aprender muito e melhorar muito a eficiência do poder público, né, do serviço público. Temos que melhorar nisso, sem sombra de dúvidas. Agora, eu imagino o que você falou, você chegou, voltou para o Brasil e talvez sentiu essa frustração chegar mais cedo do que você pensou. Mas como sua vida sempre foi de continuar aprendendo e fazendo coisas diferentes, como é que você aprendeu a ser política? Que tem os componentes específicos disso, não tem? Sim, a gente faz política todos os dias, né? Mesmo no privado, no trabalho privado, a gente faz política. Nós como líder, nós fazemos um pouco de política, porque a gente sempre tem que balancear o tempo, a qualidade, o custo, e isso não deixa de ser política, esse balanceamento desses três pilares. E ainda tem toda a estrutura de recursos humanos, né, de pessoas para fazer isso tudo acontecer. Então, a política, ela faz parte do nosso dia a dia, só que a gente nem percebe. A gente, quando a gente fala da palavra política, a gente já pensa no poder público. Mas está em todos os lugares, todos os dias. Política é quando você tem que tomar decisões difíceis. Sim. E um líder, ele toma decisões difíceis todos os dias. Voltando um pouquinho sobre a liderança feminina na Nova Zelândia, como você disse, a Dinamarca também teve resultados bons, né, contra o Covid, a Alemanha com a Angela Merkel. Eu vejo, eu não enxergo isso, claro que eu não tenho dados científicos, né, eu não li nenhum estudo de caso em relação a esses países que eu citei, mas eu não enxergo isso puramente porque tem uma liderança feminina, política feminina. Eu vejo 3 países com uma sociedade muito igualitária, tanto econômica quanto de gênero, e talvez é por isso que eles tiveram a coragem, né, tiveram o não preconceito de colocar mulheres no poder. Então, quando você vê sociedades com a economia equilibrada, com a sociedade equilibrada e a igualdade de gêneros muito equilibrada, você vê mulheres participando mais da política, você vê mulheres participando mais das corporações também, dos altos escalões da corporação. E então eu vejo apenas um reflexo social tendo mulheres no poder, tanto político quanto no privado. Então eu vejo esses 3 países como um exemplo de sociedade, não um exemplo
de liderança política feminina. É claro que todas elas têm seus méritos, fazem um governo brilhante. As três, eu acompanho as três, elas fazem um governo brilhante. Sim. Mas eu vejo mais uma sociedade mais equilibrada, eu diria, e por isso esse sucesso contra o Covid. Quando a gente pega os ultra machos, né, os ultra, que a gente pode citar o Trump e o Bolsonaro, a gente vê eles para um lado completamente oposto de embate em crise. Sim. E aí você começa a analisar o perfil das mulheres e você vê que o governo onde existe líderes mulheres são governos mais com a diversidade muito maior. E em crise, quanto maior a diversidade, quanto mais diferentes cabeças pensando, maior a probabilidade de você sair da crise. Porque você enxerga a crise, você enxerga o problema por vários diferentes ângulos. E isso a diversidade te ajuda a resolver. Já quando você vai para os governos de ultradireita, que são poucas mulheres que são de ultradireitas, o que me vem na cabeça agora é só a Le Pen, na França, que é de ultradireita, de mulher. Não me vem na cabeça outra pessoa famosa, né, que é de ultradireita. Eles foram mais para o negacionismo, para a minimização do problema. Então, são dois perfis diferentes que eu acho que é inerente ao gênero, para ser muito honesta. Eu não vejo, porque o homem que foi para esse lado, para denegar. Não, existem mulheres também que pensam desse jeito. Mas a grande maioria das mulheres, elas são muito mais inclusivas e escolhem um time muito mais diverso. E isso fica muito mais fácil atravessar uma crise. Não, eu concordo. Eu conheço tanto a Dinamarca quanto a Alemanha já há muitos anos que eu viajava para os dois. Não conheço a Nova Zelândia, mas uma coisa que me impressiona, aí fala de qualquer país, né? Mas esses dois, pelo menos, embora a Dinamarca, que é um país, vamos chamar, comparativamente com o Brasil, é um país pequeno, né? Mesmo comparando com a Alemanha, mas a importância num país como Dinamarca ou a Alemanha é a coalizão, né? É o consenso, é o trabalho para juntar juntamente grupos que podem até ser menores ou menos expressivos, mas de buscar o consenso, tá? E quando você olha no nível que eu chamo comunitário, tá? A vida pé no chão, a vida de casa, a vida de comunidade, da rua, né? Aí lembro muito, na Dinamarca, eles têm muito esse espírito comunitário. Tá? Correto. Isso eles evidenciam, então isso é nato, isso é familiar, concordo com você. Então isso vê no mulher, do homem, dos crianças, vê na escola, isso já parte lá de baixo. Tá? Então a criação da comunidade como um todo começa aí. Os valores que você falou. Então nunca senti essa separação, né? Eles, elas, seja o que for. Então você já há muitos anos você vê o engajamento, tá? E o Dinamarca acho que é um dos exemplos mundiais de integridade, né? Acho que sempre pontua lá em cima como o país correto, né? Tudo que eles fazem é correto. E essas são no raízes, são também, eu acho, são elementos de valores familiares. É o que você quer para sua família, tá? Para as crianças. Então, isso está integrado no parte do governo. Sinto isso também na Alemanha. Então, esse é o pedaço. Aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, quem vive a comunidade mais do que o homem é a mulher. Quem está na comunidade, quem está no bairro, né? Quem sofre com o excesso ou falta de governança, de benefício de saúde, de segurança, e a gente pode enumerar de A a Z, né? Falta de educação, é a mulher, porque ela vive, tá? Esta realidade, ela está vendo a dificuldade que tem com crianças, etc. Então é mais forte. Além de tudo que você falou, a dificuldade de ter tempo, aí de engajar na parte política.
E um dado interessante aqui em Campinas é que nos últimos 10 anos aumentou o número de mulheres chefe de família. Sim. Esse é um dado que eu achei super interessante e a gente, junto com o André Von Zuben, né, o pré-candidato a prefeito de Campinas pelo Cidadania, a gente já começou a desenhar o plano de governo. O plano vai ser anunciado quando a gente começar a fazer a campanha, e um dos pontos que nós prestamos muita atenção foi nessas mulheres que cada dia mais está assumindo o papel de chefe de família aqui em Campinas. Eu achei esse número fantástico, porque quando a gente começa a virar um número, a gente começa a aparecer, a ser percebido pela política pública, Sim. pelos governantes, e aí a gente tem que apresentar políticas públicas para suportar essas mulheres que muitas vezes elas têm jornada dupla, né? Elas Sim. trabalham e quando chegam em casa ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que cuidar dos filhos. Essas mulheres elas têm que ter um suporte da sociedade de alguma forma para ajudar a construir uma sociedade saudável. Elas estão sobrecarregadas Sim. e precisam de ajuda, com certeza. Bom, você lembra da outra vez que nós conversamos aqui no BBN, falamos dos antes, falamos do startup, falamos do empreendedorismo, né, feminino, e falamos muito exatamente disso, né? Então, a possibilidade de engajamento como empreendedora para a mulher é isso que você falou. Tá? Primeiro precisa um conhecimento, precisa Sim. tempo e precisa apoio. E nem muito, Sim. e a gente sabe disso, infelizmente, nem o próprio parceiro apoia muitas vezes o desejo de uma mulher se revelar como empresária. A jornada é dura, eu posso dizer isso, que a jornada não é fácil. No meu caso, eu sempre me impus, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre me coloquei num lugar onde eu não aceitava questionamentos se eu era competente, se eu era incompetente porque eu era mulher, enfim. Eu nunca aceitei esse tipo de questionamento. E não vou negar, eu já sofri alguns casos onde eu fui tratada com muito machismo, etc. e tal, mas eu não dou muito espaço. E realmente é muito difícil para a mulher empreender. Primeiro, a primeira barreira que ela tem que romper é a barreira do eu posso, Sim. eu consigo. Porque ela nunca foi educada, né? Ela não se motiva uma mulher desde criança a ser empresária, a ser uma mulher de negócios. Não motiva. Agora a gente está mudando um pouco com isso. Tem um grupo aqui em Campinas que chama Mulheres do Brasil. Elas estão fazendo um trabalho fantástico em relação a impulsionar a motivação da mulher para o empreendedorismo, para a política, para assumir papéis importantes na sociedade. Então, nós temos núcleos que estão começando a dar suporte para a mulher, caso ela não tenha esse suporte em casa. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz com isso. No seu perfil de Instagram, você também participou, falando de apoio, você participou do que é Renova BR, né? renovabr.org. Isto funciona como um bootcamp, né? Como preparação para quem quer ingressar na parte política? Sim, é uma escola de preparação política. Então, a gente aprende toda a estrutura de lei, a gente aprende os problemas nacionais. Brasil, né, a nível Brasil, é claro que não dá para a gente discutir muito o nível cidade, mas a gente vê índices de educação, índices de saneamento básico, índices de IDH. A gente tem muita literatura, a gente recebe muita literatura, e aí sim a gente consegue ir a nível municipal. Foi uma experiência fantástica. Eu tenho muito a agradecer todos os professores e os monitores e todos os apoiadores do Renova BR, porque eu aprendi
Muito. E muita coisa que eu aprendia lá, eu ficava pensando, gente, isso a gente tem que aprender na escola. Sim. Cadê na minha época era a Organização Social Política Brasileira, né? Era aula de OSPB. Sim. Cadê as aulas de OSPB? Um tempo depois mudou para Moral e Cívica. Cadê as aulas de Moral e Cívica? Não só para aprender, né, respeitar os símbolos, o nacionalismo, etc. Sim, e tal, sim. mas também entender como que funciona o imposto, Sim. como que funciona o legislativo a nível municipal, o executivo a nível municipal. O que um vereador pode fazer? O que não pode? Ir para a periferia e ficar prometendo asfalto, ficar prometendo creche. Isso é uma ilusão. Isso é o que meu pai chamava de engodo. Isso é um absurdo o vereador prometer isso. O vereador, ele não pode prometer nada que é ligado à despesa pública, à despesa de dinheiro público. Isso é a parte do executivo, é do prefeito. E aí a gente vê vereadores fazendo campanha como se fosse campanha de prefeitura. E aí depois o que acontece? Ele é eleito e é claro que ele não faz nada daquilo porque ele não vai ter poder para fazer aquilo. Exatamente, não é da competência, né? Não é da competência dele, justamente. E aí eu vejo também prometendo, porque eu vou criar a lei disso, vou criar a lei daquilo, Gente, chega de lei, a gente já tem muita lei, a gente tem que criar programas para desenvolvimento de longo prazo. A gente não tem que criar lei. Então eu vejo a política, as campanhas, né, como elas são feitas, tudo muita demagogia, muito populismo, e no final as mesmas pessoas são eleitas, e tomara que nessa eleição não seja esse cenário, né? Tá chegando uma leva nova de várias caras novas, de várias personalidades novas que eu acredito que são... que a gente tem que mudar isso. E aí os antigos, eles são reeleitos, a cidade continua mais ou menos no mesmo passo, e a gente não muda na velocidade que a gente precisa mudar. Então eu tenho altas esperanças para essas eleições. Ponto que é importante exatamente isso. Tem que voltar ao raiz, tem que voltar ao início, né? E que minha visão é de que a maioria das pessoas no Brasil não tem a mínima ideia de como é a parte política, como é a parte funcional do governo. Correto. Em nenhuma esfera, seja municipal, seja o nível estadual, federal, não entende. E se não entende, não teve isso na escola, como que você falou, eu frequentava a escola nos Estados Unidos, a aula era civics, que chamava civics. O que era civics? É exatamente isso. Você aprendia, como criança, qual era a formação política e como é que funcionava, como deveria funcionar. Então, se tinha um modelo disso. Aqui não tem. Correto. É exatamente o que você falou. Então, qualquer um que sai... Elks me conhece como rei do networking, sempre tinha um cartão meu com fotografia que distribuía. Nossa, quantas pessoas falaram, você vai ser vereador? Eu falei, mas como assim? Porque a ideia até de relacionamento é isso. Então, a pessoa sai para mostrar a cara, para entregar cartão e tudo, etc., quando ele quer ser eleito para alguma coisa. E era bem assim. Era bem uma concorrência nisso e até hoje continua. Eu lembro da panfletagem que chamava aqui o santinhos, não é isso? Os santinhos. Não tinha uma coisa que era santinho. O que é um santinho? O santinho é uma folheta de papel que sujava a rua, o país inteiro. Verdade. Era uma coisa impressionante. Quando eu vi isso, eu falei, não dá para entender isso aí. Mas era assim. E não tem como entender uma pessoa candidata a vereador utilizar R$200 mil numa campanha, R$300 mil numa campanha. Não faz sentido isso. Você vê que está tudo torto, né? Não tem como que uma pessoa vai investir, porque vai gastar, né, R$200 mil numa campanha para ser um vereador. Não faz... Não tem lógica. Alguma outra intenção tem aí por trás, porque ninguém rasga dinheiro desse jeito. Não tem lógica isso. E aí eu tava conversando com a minha mãe e ela falou assim, você vai mesmo sair
Aí eu falei assim, vou. Eu comecei esse projeto lá no Renova, em agosto do ano passado, e eu vou sim, vou sair pré-candidata. Aí ela, mas Amanda, precisa de muito dinheiro. Eu falei assim, não vou gastar muito dinheiro. Aí ela, mas como assim? Eu falei assim, não vou. O meu objetivo é óbvio que vai ser ganhar, óbvio, senão eu não estaria na disputa. Sim. Mas eu quero deixar, no mínimo, um exemplo de como uma campanha tem que ser feita. E não é gastando dinheiro. Então, o mínimo que eu quero deixar nessa jornada de campanha vai ser o que um vereador faz, o que um prefeito faz, vai ser conteúdo político para as pessoas. Esse vai ser o meu objetivo. Uma educação de base mesmo. Uma educação, porque no pior caso, se não ganhar, pelo menos eu fiz a minha parte de tentar usar um tempo onde todo mundo está observando, né, está olhando para a política, e tentar passar um pouco de educação, de conteúdo político para as pessoas. As eleições municipais geralmente não chamam tanta atenção das pessoas, o que mais chama é a federal, né, a de presidente. Eu acredito que isso está mudando, eu acredito que esse ano as pessoas vão prestar mais atenção nas municipais. Então, eu quero deixar, assim, nas empresas a gente fala sempre no worst case, né, no pior caso, e no melhor caso. Então, no meu pior caso, se tudo der errado, eu quero deixar um legado de um exemplo de como fazer campanha decente, eu diria. Eu não vejo isso nada dando errado. Eu acho que exatamente o que você falou. Precisamos fazer algo para aprender algo. E em fazer, quando falamos dos antes, quando você fala do startup, empreendedorismo, experimentar faz parte do próprio processo. Sim. E para mudar, hoje existe um processo político no Brasil. Eu vou dizer que está bom ou ruim, existe. Agora, para mudar o processo, você tem que entender, aprender como ela está funcionando hoje, aí ir no raiz e mudar. E essa ir no raiz e mudar é isso que você vai falar, vai falar com as pessoas, tá? Correto. Porque hoje que eu sinto, o que o pandemia trouxe para nós é um olhar de todos muito mais próximo da sua comunidade, muito mais o base. Está todo mundo em casa, está todo mundo mais perto de casa. Né? Concordo, Tom. Então, Concordo. O que fica muito evidenciado, fica mais evidenciado, a falta daquilo que poderia existir. Tá? Quando você compara com outras comunidades, outros lugares, outros países. Então, essa proximidade das pessoas, e ainda, o mundo virou virtual de uma forma massiva. Pessoas que, ao base da comunidade, não tinham acesso, ou tinham acesso e não usava, todo mundo usa as mídias sociais hoje. Todo mundo está engajado, todo mundo é receptor de informação e busca informação. Antes não buscava nem tanto. Então, hoje eu sinto esse drive, né, essa busca de saber, é diferente do ano passado. Essa é a minha percepção. E as pessoas têm que entender que tudo acontece no municipal, tudo acontece na cidade. A escola para o filho, a segurança pública, a saúde básica, é tudo poder municipal. E as pessoas têm que entender a importância que é escolher um prefeito corretamente, não só porque alguém indicou, mas entender as propostas, né, dos candidatos, entender se aquilo realmente bate com os valores dela, e a mesma coisa o vereador. Tem que parar, as pessoas têm que parar de votar porque eu vou votar em fulano para não perder meu voto. Não existe. Eu escutei isso quase que a minha vida inteira. Como se fosse aposta de cavalo, sabe? Eu vou botar naquele porque aquela cabeça ali vai ganhar. Não é assim. A gente tem que analisar as propostas, a gente tem que ver quem está propondo algo que bate com o que a gente acha melhor para a cidade. E não porque vai ganhar e se perder eu vou perder meu voto. E também tem que lembrar em quem votou para depois ir lá e cobrar. Hoje fica até mais fácil cobrar, porque dá para cobrar através das mídias sociais, dá para fazer
alarde de várias formas. Sim. Então, a gente tem que votar, a gente tem que entender as propostas de cada um, votar e acompanhar. O meu objetivo vai ser usar a tecnologia para isso, para esse acompanhamento. E, óbvio, né, eu amo tecnologia, como você sabe. Então, o meu objetivo vai ser utilizar a tecnologia para acompanhamento do funcionamento da cidade. Esse vai ser o meu objetivo. E vai dar tudo certo. Vai sim. Como eu falei no início, você é uma pessoa, é um profissional única, continua sendo, cada vez que eu falo com você se torna mais única ainda. Tá? Obrigada, Tom. E é justamente isso, é um modelo de motivação e inspiração, mas um modelo de cidadania, tá? E que você traz esse conhecimento de ter conhecido uma realidade global. E você viu que é possível. Você viu como é possível, tá? Então, possível. Não é um sonho, é pé no chão. Amanda, não estamos chegando no fim do nosso tempo. Duas coisas. Quero agradecer a sua participação. Quero parabenizá-la, que eu sei que mais multifuncional e multitarefada, você é única, tá? Obrigada, Tom. E eu quero voltar a falar com você quando você pode falar, assim, do plataforma e mais específico do que pretendemos fazer aqui com Campinas, tá? Perfeito. Vamos falar sim. E uma mensagem que eu quero deixar é uma mensagem para as mulheres. Deem apoio às mulheres nas eleições. Mostre que a gente está indo por um caminho certo, uma sociedade desenvolvida. Sociedades desenvolvidas, as mulheres são eleitas e têm uma participação bem maior do que a gente tem hoje na política. Então, por favor, mulheres, analisem as candidatas e tentem votar em mulher. Vamos dar um upgrade aí, vamos dar valor à diversidade. Lembrando do Covid, países onde há maior diversidade no poder público vencem as crises de uma forma mais rápida e mais eficiente. Sim. Muito bom. Obrigado, então, mais uma vez, Amanda. Obrigada, Tom. Até a próxima. Até a próxima. E para nossos ouvintes, pode ser mais sobre Amanda Neves, pode achar no LinkedIn, ou também está no Instagram, e no nosso site bbnbrasil.com. O BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Agradecemos vocês, ouvintes, e podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.